A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe. A paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração, nas nossas vidas, abençoando a sua família. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 4, do dia 23 de outubro de 2022. Este é o quarto trimestre da nossa Escola Bíblica e estamos já na quarta lição. O tema é quando se vai a glória de Deus. Olha, meu amado, isso aqui é um tema muito forte, preocupante, tá? E fala sobre a retirada da glória de Deus do templo. O Senhor retirando a sua glória do templo. Então, amado, isso aqui é muito forte, tá? E eu convido você a permanecer conosco até o final da nossa lição, tá bom? Então, queridos, você que está na rádio CBC Gospel, você que está na CBC TV, eu convido você a compartilhar nesse momento o nosso link com os seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, no Face. Compartilhe em nome de Jesus. Você que está no YouTube, tá? Se ainda não é inscrito, se inscreva, nos ajude a fortalecer o canal, tá? Compartilhe também com os seus amigos. Deixe o seu like, comente no canal, ative o sininho para que você seja notificado das próximas publicações e assim você estará nos ajudando, amados, a comunicar o Evangelho do Senhor Jesus e levá-lo até os confins da terra. Amados, quando se vai a glória de Deus? Você já prestou atenção que muitas vezes na igreja você está lá e parece que está todo mundo apático, todo mundo está quieto, você não ouve mais a glorificação, a igreja não dá glória, a igreja não louva, a igreja não reage. Você já prestou atenção nisso? É verdade, não é? Então, amados, agora você já imaginou a glória de Deus ser retirada do templo? Querido, isso aqui é muito forte, isso aqui é preocupante. Por isso eu convido você a permanecer conosco na lição até o final, para você entender a mensagem, a visão de Ezequiel, e você possa entender assim a mensagem de Deus para a sua vida. O nosso texto áureo está em Ezequiel 11, versículo 23, que diz assim: "E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade." Olha, a glória do Senhor se alçou, se levantou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Queridos, a verdade prática da lição é a seguinte: Deus, ele abandona o templo, ele retira a sua glória do templo por causa das abominações do povo, por causa do pecado do povo. Queridos, esta lição, ela é muito forte nas nossas vidas. E eu preciso que você continue conosco, vá até o final, ouça, assista. Se você está na rádio, na TV ou no YouTube, acompanhe até o final. Deus, ele tem uma mensagem para você importante nesta manhã de domingo, nesse momento em que ele, o Senhor, te direcionou para esta rádio, para esta TV ou para esse canal aqui no YouTube. O nosso texto bíblico, amados, está em Ezequiel, no capítulo 9, e temos alguns versículos que nós vamos ler agora, que diz assim:
E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, até a entrada da casa. E clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Ezequiel 10 diz assim: então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se levantaram da terra aos meus olhos, quando saíram, e as suas rodas os acompanhavam, e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Ezequiel 11. Então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade, e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou em visão à Caldeia, para os do cativeiro, e se foi de mim a visão que eu tinha visto. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me tinha mostrado. Deus abençoe a sua palavra. Oremos ao Senhor nosso Deus. Querido amado Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor da glória, pela bênção, pela vida, por aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas, pela preservação da nossa família, pela bênção sobre a nossa nação. Nós te louvamos pelo teu cuidado, Senhor. Pedimos agora o entendimento da palavra lida, o entendimento da lição que vamos estudar neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós louvamos ao Senhor, queridos, pela bênção dos céus. Olha, meu amado, a presença de Deus pode deixar o seu povo? O que você acha? Na lição anterior, nós estudamos a respeito das abominações do templo, que teve a idolatria como principal ato de rebelião contra o Deus de Israel. A consequência, a glória de Deus deixou o templo. Consequência da rebelião, da rebeldia, da idolatria. Amados, essa glória representa a presença divina entre o povo. Então, amados, isso pode acontecer hoje? É possível Deus abandonar o seu povo por causa dos pecados deliberados? Na lição desta semana, nós veremos a resposta para tudo isso. É preciso cuidar, amado, para que a presença de Deus não se afaste de nossas vidas, pois é muito preciosa a presença do Senhor. Não podemos viver, queridos, sem a presença de Deus. É importante, é precioso para todos nós cuidar para que a presença de Deus não seja retirada da nossa vida. Amados, a lição de hoje tem como objetivo conceituar a glória de Deus. Também
explicar a retirada da glória de Deus. E procurar também relacionar o segundo templo com a glória do nosso Pai, nosso Deus. Então, amados, nós não podemos viver sem a presença de Deus. Hoje, a presença de Deus está representada com a doce habitação do Espírito Santo na sua igreja, nas nossas vidas. Essa presença, querido, envolve poder, envolve santificação e desenvolvimento do fruto do Espírito. Amados, o ensino deste capítulo de Ezequiel venha nos motivar a valorizar a doce presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Deus nos conceda, amado, uma vida cheia do Espírito Santo. Certo? Então, a glória de Deus, amados, representava a presença de Javé no templo. Então, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, Deus explicou a Moisés a razão dele estar lhe dando esta ordem. Então o Senhor diz: olha, me farão um santuário e habitarei no meio deles. Você examinar lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, é isso que ele diz. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Essa presença, amado, não era incondicional. O povo, para continuar tendo a presença de Deus, amado, tinha compromissos de acordo com a aliança feita lá no Sinai. Mas esse pacto havia sido violado. Queridos, o objetivo da lição de hoje é esclarecer a igreja, esclarecer você sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. Então, amados, a palavra-chave hoje é glória. E o primeiro ponto, o primeiro tópico da nossa lição é sobre a glória de Deus. Queridos, a glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia da sua dedicação. Depois disso, essa cena se repetiu por ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém pelo rei Salomão. O que significa glória? Qual o significado de glória? Amados, o contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo. A palavra hebraica, kavod, que literalmente significa peso, e nesse sentido literal só aparece 2 vezes no Antigo Testamento, lá em Samuel capítulo 4, 18, e em 1 Samuel 4, 18 e em 2 Samuel 14, 26. A Septuaginta, a antiga versão grega do Antigo Testamento, emprega vários termos, entre eles doxa, glória, resplendor, poder, honra, reputação. Então, amados, mas nas visões de Ezequiel, glória indica o resplendor pela presença do Senhor. Essa, queridos, é a descrição feita pelo próprio profeta Ezequiel, aqui no capítulo 1, versículo 26 ao 28. O vocábulo hebraico Shekinah, geralmente usado entre os crentes como glória, não aparece na Bíblia, porém é frequente no judaísmo. Então, amados, o significado de glória aqui na visão de Ezequiel é resplendor pela presença do Senhor.
Então o templo estava cheio de glória, porque o templo estava cheio da presença do Senhor. A vida do crente está cheio de glória, porque está cheio da presença do Senhor através do seu Santo Espírito. Quando o Espírito Santo de Deus, queridos, não tem o devido lugar na nossa vida, esse resplendor desaparece. A glória de Deus. Falando ainda sobre a glória de Deus, ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Lá em Êxodo, no capítulo 40, versículo 34 e versículo 35, diz assim: Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Era a presença de Deus no meio do povo que acompanhou Israel nas suas jornadas. Jornadas estas no deserto até o início do reinado de Salomão. Período este em que a Arca da Aliança foi transferida do tabernáculo para o templo que Salomão construiu em Jerusalém. A glória de Deus encheu toda a casa. Diz aqui em 2 Crônicas, no capítulo 5, versículo 13 e 14. E quando ele uniformemente tocava as trombetas e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantaram eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos, músicos, para o bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. E da mesma forma, no culto de dedicação do templo, acontecera também, aqui em 2 Crônicas 7, 1 e 2. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o manifestou grandemente. Falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo Israel, os chefes dos pais. Meus queridos, desde então, eles se comprometeu em manter seus olhos fixos e os seus ouvidos atentos à oração feita nesse tempo. Mas essa promessa nunca foi incondicional. E parece que o povo havia esquecido. Deus prometeu em manter os seus olhos fixos, os seus ouvidos atentos à oração feita naquele lugar. Mas, meus amados, o povo parece ter esquecido que a promessa não era incondicional. Havia, meus queridos, critérios que precisavam serem observados pelo povo, como ainda hoje existem. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículos 14 a 16, diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos,
então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e os meus ouvidos todos os dias. A expressão glória de Deus aparece no livro de Ezequiel como presença de Deus. E o que nós aprendemos aqui é que Deus estava presente no templo e que esta presença era promessa de Deus, porém uma promessa que não era incondicional. Havia necessidade da contraparte do povo de Deus. Amém, amados? A expressão glória de Deus, amados, tem emprego variado na Bíblia. Às vezes descreve o esplendor e a majestade de Deus. Uma glória tão grandiosa que nenhum ser humano pode vê-la e continuar vivo. Quando muito pode se ver apenas um aparecimento da semelhança da glória. Então, amados, a glória de Deus é singular. É a sua própria santidade. Queridos, queremos ver aqui no segundo tópico sobre a retirada da glória de Deus. Isso aqui é muito preocupante. E aconteceu isso lá no Templo de Salomão. Sabe? No lugar mais importante de Israel. No lugar mais santo de Israel. Aconteceu ali no Templo de Salomão. Meus queridos, essa retirada aconteceu em alguns estágios. Primeiro, a glória se levantou do querubim sobre a arca da aliança. Segundo, passou para a entrada do templo. Terceiro, pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. Quarto, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Olha só como foi a retirada, como aconteceu a retirada da glória de Deus. Houveram estágios, 5 estágios. Meu querido, facilmente nós podemos identificar quando a glória do Senhor está sendo retirada de nós, está sendo retirada da igreja. Meu amado, tomemos muito cuidado. O querubim e as nuvens. Olha, meu querido, aqui no capítulo 9, no versículo 3, Ezequiel diz assim: e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E no 10, versículo 4, diz assim: então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu de esplendor da glória de Deus. O profeta está se referindo aos 2 querubins do propiciatório da Arca da Aliança. Está aqui, que você pode ver aqui em 2 Crônicas 5:8. Porque os querubins estendiam ambas as suas asas sobre o lugar da arca, e os querubins por cima cobriam a arca e os seus varais. Então o profeta está se referindo aos 2 querubins do propiciatório da Arca da Aliança, ou as 4 criaturas da visão inaugural, lá no capítulo 1.
qualquer que seja, querido, a interpretação, a verdade é que isso indica a retirada da presença de Deus. Essa nuvem está associada à presença pessoal de Javé durante a peregrinação no deserto. No tabernáculo, essa presença era permanente, desde a inauguração do tabernáculo. E finalmente no templo, quando fora dedicado ao Senhor. Essa presença divina atingiu o seu clímax com a manifestação do Filho de Deus, onde lemos aqui em João, capítulo 1, versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos, no templo do milênio. Queridos, a retirada da presença de Deus. Aqui no 10, 18, nós lemos: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. A glória de Deus pairou sobre os querubins e aos poucos afastou-se completamente do templo. O profeta contempla essa glória se levantando da porta e se movendo para a carruagem, trono que estava parada para descer em cima dos querubins. Nessa visão, Ezequiel acompanha a glória de Deus flutuando sobre os querubins e vê a carruagem divina se mover para a porta principal do templo, para a sua partida definitiva. A saída da glória de Deus representa a retirada de sua presença. Com isso, se aproxima então a destruição do templo. Essa casa foi destruída pelos caldeus em 587 a.C., no mês 4, aos 9 dias do mês, que corresponde a 14 de agosto de 585. Queridos, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. No 11:23 nós lemos: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. A presença de Deus no templo era privilégio de Israel, mas isso exigia responsabilidade, de modo que a glória de Deus não podia habitar com os pecados do povo. Mas a casa de Deus era profanada com as práticas pagãs, práticas mais abomináveis. Aqui em Ezequiel 11:21 nós lemos: mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração das suas coisas detestáveis e das suas abominações, eu farei recair na sua cabeça o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Ezequiel viu a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras. Dali ascendeu ao céu para retornar no fim dos tempos. Não mais no templo de Jerusalém, mas no templo do milênio. Ezequiel fala aqui no capítulo 44, versículo 2 ao 4, ele diz assim: disse-me o Senhor, esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Quanto ao príncipe
ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. Com a retirada da presença de Deus, o templo ficou vulnerável, juntamente com a cidade de Jerusalém. Interessante que o Monte das Oliveiras é também o local da ascensão do Senhor Jesus. Aqui em Atos capítulo 1, você está vendo? Então a glória de Deus retirou-se e foi para o Monte das Oliveiras e dali ascendeu aos céus. Jesus também retirou-se para o Monte das Oliveiras e dali ascendeu aos céus. Você está entendendo? Queridos, a glória do Senhor foi tirada do templo por causa do pecado, por causa das abominações praticadas pelo povo e até mesmo no próprio templo. É hora da igreja refletir sobre culto. Que tipo de culto nós estamos prestando ao Senhor? Sabe, meu amado, temos aqui a indicação de como identificar quando a glória do Senhor está sendo retirada. O que você está observando na igreja, na sua vida? Você ora, não sente mais a presença do Senhor? Você já não se sente mais inspirado? Olha, meu amado, não olha para o fulano ou beltrano, olha para você. Faz uma autoavaliação. Faz um concerto com Deus para que a glória do Senhor permaneça na sua vida. O Espírito Santo de Deus permaneça em você. Querido, a idolatria afastou Deus do seu templo, do seu santo. Meu amado, sobre o segundo templo, quero falar para você ainda um terceiro aspecto da glória de Deus é a sua presença e o seu poder espiritual. Diz a palavra que os céus declaram a glória de Deus. Bem diz que toda a terra está cheia da sua glória. Diz também que o esplendor da majestade divina não é comumente visível nem notado. Por outro lado, o crente participa da glória e da presença de Deus em sua comunhão. Seu amor, sua justiça e manifestações mediante o poder do Espírito Santo. Então, amados, o Antigo Testamento adverte que qualquer tipo de idolatria é uma usurpação da glória de Deus e uma desonra ao nome do Senhor. Cada vez que Deus se manifesta como nosso Redentor, o seu nome é glorificado. E nós precisamos entender e glorificar sempre ao Senhor. Sobre o segundo templo, querido, Ciro, rei da Pérsia, baixou o decreto que pôs fim ao cativeiro de Judá em 539 antes do Senhor Jesus. E pouco tempo depois partiu de Babilônia a primeira leva de judeus de volta para Judá. No seu decreto de libertação, o rei incluiu a reconstrução do templo em Jerusalém. Então, o segundo templo fora construído. Conhecido como o Templo de Zorobabel, foi inaugurado no 6º ano de Dário, que corresponde ao ano 516 a.C. Não era uma construção com a mesma dimensão,
com a mesma beleza arquitetônica da primeira casa que fora construída por Salomão. Não dava nem para comparar com o templo de Salomão. O pensamento no período pós-exílio era de que o retorno da glória de Deus era escatológico. Nós vemos aqui em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 1, que diz assim: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Queridos, o templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar de perdão, lugar do encontro com Deus, lugar da presença divina. O templo era o centro espiritual da nação. O primeiro templo experimentou a glória de Deus. Por algo lindo, tremendo, maravilhoso, mas que fora perdida esta glória por causa da desobediência, por causa da idolatria do povo. O templo desempenhava essas funções. Era importante para o povo porque era lugar de perdão, era lugar do encontro com Deus, era lugar da presença divina, era o centro espiritual de toda a nação. Queridos, o templo de Herodes, o templo de Zorobabel foi reformado e ampliado por Herodes Magno. Ele conseguiu persuadir os judeus dizendo que o atual templo não estava à altura da antiga glória. Então, os trabalhos se iniciaram cerca do ano 15 a.C. E continuava em andamento nos dias do ministério terreno de Jesus, 46 anos depois. Temos isso aqui em João, capítulo 2, versículo 20, que diz: disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Valeu. Queridos, conhecido como o segundo templo, era o cartão postal de Jerusalém. A construção só foi concluída em 66 anos depois do Senhor Jesus. Então, a presença do Filho. Não há registro de que a glória do Senhor tenha enchido a casa na inauguração feita por Zorobabel. Diferentemente de Moisés, quando inaugurou o tabernáculo, por exemplo, e também de Salomão na inauguração do templo. Foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus quando ministrou no templo de Herodes. E em Ageu, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. E em João capítulo 1, versículo 14, diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sua presença nele fez a glória da segunda casa ser maior do que a primeira. Na primeira, Deus estava presente ali através da arca da aliança. Na segunda, Deus estava presente ali através do seu próprio Filho unigênito, Jesus Cristo. Sua presença foi tremenda ali. A glória da segunda casa tornou-se maior do que a da primeira, porque na segunda casa estava a presença
Filho de Deus. Deus estava presente na pessoa do seu próprio Filho. O templo desempenhava várias funções em Israel, como lugar para se perdoar, lugar para se encontrar com Deus, lugar da presença divina, e era o centro espiritual de toda a nação de Israel. Queridos, não há registro no Antigo Testamento de que a glória do Senhor tenha enchido a segunda casa. O Senhor Jesus é quem trouxe a glória de Deus ao ministrar ali no templo. Sobre o Senhor Jesus e o templo, e que nós podemos falar sobre este assunto. O Senhor Jesus e o templo. Assim como a glória do Senhor deixou o templo antes da sua destruição pelos caldeus, da mesma forma aconteceu com o segundo templo. A diferença é que a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Vejamos aqui a explicação teológica para isto. Jesus disse: eis, aqui está quem é maior do que Salomão, o construtor do templo. Ele declarou-se maior do que o templo. Está aqui quem é maior do que o templo. Quando ele curou o paralítico em Cafarnaum, disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Era uma mensagem velada dirigida aos sacerdotes de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Com a vinda de Jesus ao mundo, o templo tornou-se redundante. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo. Ainda sobre Jesus e o templo, temos aqui o fim do templo. Porque o Senhor Jesus vinha insinuando ou ensinando de maneira indireta, na última semana do seu ministério terreno, ele falou diretamente: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui em Mateus, no capítulo 24, versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra. Vocês não estão vendo esse templo, toda essa construção, todo esse edifício? Amados, dias virão, ele diz, em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus anunciou o fim do templo, como fizeram Ezequiel e os demais profetas. A glória de Deus se retirou do templo antes da sua destruição. Lá no Velho Testamento. E aqui também. Aqui em Mateus 23, 38 e 39, diz assim: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. Queridos, ainda sobre o Senhor Jesus e o templo, nós vemos a presença de Deus hoje. Quando Jesus, no alto da cruz, com grande voz entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Aqui em Mateus 27, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Estava definitivamente concluída a missão do templo. Assim, o Senhor Jesus substituiu de uma vez por todas o templo. Desde então, é em Jesus que temos a redenção e o perdão de nossos pecados.
Não existe mais o templo de Jerusalém para perdão de pecados. Mas Deus habita no cristão individualmente. Então, não existe mais o templo de Jerusalém para perdão de pecados. Ele desempenhava, o templo de Jerusalém, essas funções. A função de perdão, a função de encontro com Deus, a função da presença divina. E era o centro espiritual das nações. Hoje, é Jesus quem perdoa os pecados. É Jesus, meu querido, que é o nosso príncipe, que é o nosso caminho, o único caminho que nos leva a Deus. Então é o nosso encontro com Deus, é Jesus. É Jesus que é a presença divina nas nossas vidas, tá? E ele, Jesus, é o centro espiritual de toda a nossa vida, de todas as nações. Tá, amados? Então, a glória do Senhor deixou a primeira e a segunda casa. Mas a segunda casa foi substituída definitivamente pelo Senhor Jesus. Pelo Senhor Jesus Cristo, querido. Está dando para entender, amados, o que o Senhor tem falado com a igreja nesta manhã? Eu espero que sim. Então, o que nós temos visto aqui, amados? O que nós temos visto aqui? Nós estamos estudando quando se vai a glória de Deus. Estamos aprendendo as consequências da retirada da glória do Senhor. Temos aprendido aqui que tanto no primeiro quanto no segundo templo, a glória do Senhor foi retirada. Então, amado, veja bem, Deus abandona o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo. Deus abandona o templo, retira a sua glória por causa dos nossos pecados. Você não tem sentido mais a glória de Deus. Você não tem sentido mais a presença de Deus. É preciso que examine sua vida. É preciso que examine, meu querido, os seus conceitos, suas práticas. E confesse a Deus e peça perdão a Ele. Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e também nos purificar de toda iniquidade. Nós aprendemos aqui sobre a glória de Deus. Vimos que a glória de Deus baixou do céu à terra, primeiramente no tabernáculo, no dia que o tabernáculo fora dedicado. E vimos que a glória de Deus repetiu-se esse feito, esse ato, na ocasião da inauguração do templo de Jerusalém pelo rei Salomão. Vimos o significado de glória, amados. E vimos a glória de Deus, que ela se manifestou aos filhos de Israel quando Moisés dedicou o tabernáculo a Deus. Era a presença de Deus no meio do povo. Vimos que Deus se faz presente no meio do povo. Queridos, hoje, através de Jesus, Deus está presente através de seu Santo Espírito, não apenas no meio do povo, mas no povo, naquele que crê no Senhor Jesus, que confessa os seus pecados, que arrepende-se dos seus pecados, que entrega a sua vida a Ele. Meu amado, nós também vimos, queridos, a retirada da glória de Deus. Como é triste, amados, um templo onde não há a glória do Senhor, onde não é sentida a presença de Deus, onde não podemos mais sentir a presença gloriosa do Senhor. Como é triste uma vida que ora e não sente Deus presente. Como é triste uma vida que louva, que canta e não consegue sentir Deus presente. Sabe por quê? Porque nossos pecados têm feito separação entre nós e o nosso Deus. Precisamos, meu amado, cultivar, manter, preservar a glória de Deus nas nossas vidas. Nós vimos aqui, ainda sobre a retirada da glória de Deus, nós vimos a retirada da presença do Senhor ali do templo. E por fim a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. E que nós aprendemos aqui, e com Jesus foi a mesma coisa. Lá do Monte das Oliveiras, a glória de Deus ascendeu aos céus.
E quando Jesus cumpriu a sua missão, honrou a sua missão, na sua ressurreição, quando ascendeu aos céus, foi justamente lá do Monte das Oliveiras. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Então, meu amado, veja bem que hoje o Senhor Jesus está presente nas nossas vidas através do Espírito Santo, e é promessa de Deus, é promessa dele nas nossas vidas. Então não permita que o Espírito Santo não provoque a retirada do Espírito Santo da sua vida, a glória de Deus sendo retirada da sua vida. Mas mantenha esta glória com obediência, meu amado, com fidelidade. Sobre o segundo templo, nós vimos aqui, querido, que o templo foi reconstruído, não na mesma forma, na mesma glória do primeiro, mas foi reconstruído, e a glória dessa segunda casa, desse segundo templo, foi maior do que a primeira, porque a presença de Deus foi manifesta nesse templo na pessoa do seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Mas assim como a glória de Deus foi tirada do primeiro templo, foi retirada do primeiro templo, também no segundo templo a glória de Deus foi retirada. Jesus afastou-se daquele templo, Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou e Jesus foi também para o Monte das Oliveiras e de lá ascendeu aos céus. Queridos, será que não estamos sendo avisados por Deus de alguma coisa fenomenal que ainda vai acontecer? Será que não estamos sendo alertados por Deus e que precisamos fazer um concerto com Ele para que a glória do Senhor não se afaste de nós? Somos o templo do Espírito Santo de Deus. E se nós profanarmos esse templo, com certeza a glória de Deus vai se retirar também das nossas vidas. Queridos, nós aprendemos hoje. Aprendemos que a glória de Deus pode ser retirada do templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isso significa que a glória de Deus também pode ser retirada de nós. Qual o motivo para que a glória de Deus tenha sido retirada do primeiro templo? A idolatria, as abominações. Qual o motivo para que a glória de Deus tenha sido retirada do segundo templo? A incredulidade, a rejeição com relação a Jesus Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. Qual o motivo poderia levar o Espírito Santo a se afastar de nós? Nossos pecados. Não há comunhão entre trevas e luz. O Espírito Santo não irá permanecer no coração daquele que vive contaminado pelo pecado. Para concluir, chegamos à conclusão que em ambos os casos, tanto Ezequiel como também em Jesus, ambas gerações rejeitaram a Deus. No Antigo Testamento, substituíram Deus pelos ídolos. E nos Evangelhos, substituíram a justiça de Deus pela sua própria justiça. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Paulo fala aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 3, ele diz: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus, profanando, estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Meus amados, para revisar a lição de hoje, revisar o conteúdo, nós temos aqui 5 pontos que gostaríamos de trazer à reflexão. Qual o significado de glória? Qual o significado de glória na descrição da visão de Ezequiel? Pois bem, glória
indica o resplendor pela presença do Senhor. Quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava. Ele esteve na presença do Senhor. E ele estava refletindo ali a glória de Deus. Segundo, o que representa a saída da glória de Deus? Queridos, a saída da glória de Deus representa a retirada da sua presença. Representa a retirada da presença de Deus do templo. Terceiro, qual o pensamento do período pós-exílio sobre o retorno da glória de Deus? Olha, o pensamento no período pós-exílio era de que o retorno da glória de Deus era escatológico. Porque a glória da segunda casa foi maior do que a primeira? A presença de Jesus nela fez a glória da segunda casa ser maior do que a da primeira. E quem substituiu o templo de Jerusalém? Aprendemos que o Senhor Jesus substituiu de uma vez por toda o templo. Aprendemos na lição que o templo tinha uma função importante. Vocês lembram qual era essa função? Isso. Então, era perdoar os pecados, a presença de Deus, a glória de Deus era, meu amado, isto que o templo representava. Está no templo para se perdoar, para sentir, para ter encontro com Deus, para sentir a presença de Deus. Era para isso a função do templo, tá? E agora Jesus é que é nosso ponto de encontro. Jesus é quem perdoa pecados. Jesus, meu amado, é o próprio Deus presente nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Queridos, eu creio, que o Senhor já nos abençoou com uma mensagem muito poderosa, Eu creio que o Senhor tem nos dado uma lição abençoada. Oremos ao Senhor. Querido Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti pela bênção, pela vida. Somos gratos por tudo que o Senhor nos tem dado. E agora, Senhor, obrigado por mais uma lição. Abençoa, Senhor, a todos que assistiram esta aula, que ouviram esta aula, e assim dá-nos entendimento em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Quero convidar você, meu amado, para estar conosco na Escola Bíblica Presencial, na sede nacional da Comunidade Batista Cristã, na Travessa Magalhães Barata, aqui em Santo Antônio do Tauá, ali próximo à Escola Luiz de Chaves, ou em uma das comunidades batistas cristãs aqui no Brasil, tá certo, amado? Então participe e seja abençoado por Deus. Se você quiser manter contato conosco, pode ser pelo nosso WhatsApp, 0 operadora 91 984 562206, 0 operadora 91 984 562206. Teremos o maior prazer em atender você, tá? Mais uma vez eu peço, compartilhe o link da rádio ou da TV, ou então, se você está no nosso canal no YouTube, compartilhe também nosso canal com pessoas amigas, para que nós possamos assim levar a palavra de Deus a outras pessoas. Querido, você gosta do trabalho que fazemos, nos ajude a chegar mais longe. Nosso interesse aqui não é financeiro, nosso interesse aqui é pelas almas, para que sejam ganhas, sejam abençoadas com a salvação que há na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero aqui já agradecer o compartilhamento que você vai fazer. Agradecer por você se inscrever no nosso canal, por você comentar, agradecer também por você deixar o seu joinha aí, não é? O que gostou ou que não gostou, é importante a sua opinião. E então,
agradecer também por você ativar o sininho para receber as nossas informações de novas publicações. Olha, Deus abençoe você, a sua família, e no próximo domingo nós estamos aqui de novo com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para juntos estudarmos a Palavra de Deus e crescermos no conhecimento, crescermos na graça do nosso Senhor, tá? Um bom domingo para você, uma boa escola bíblica presencial, bom culto da família nesta noite, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Amém? Deus te abençoe.